Como é que vocês estão? Meu nome é Wagner de Gênova Vagninho e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu tive por conhecimento, se é que o que eu sei é uma coisa sábia, mas eu gostaria de compartilhar com você. Questões interessantes sobre o nosso cotidiano, principalmente com relação à espiritualidade que carregamos. Mas antes de você curtir ou de você ver o vídeo, entra, se inscreve nos nossos canais, curte, compartilha e fala comigo. Traz a sua ideia, questiona, traz as suas indignações para que possamos crescer juntos, amadurecendo no conhecimento de cada item. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante e eu espero que isso venha compartilhar no teu crescimento. Esquece não, curte, se inscreva, fala e compartilha. Uma grande pergunta que nós temos e que frequentemente é elencada, principalmente no viés ou na área religiosa, é que nós somos livres. Cristo veio para nos libertar, liberdade nos é dada e por aí segue. E aí eu tenho uma pergunta, ou pelo menos surge um conflito. Somos livres em absoluto? E se somos livres em absoluto, o que diz a lei? Será que a lei não me proíbe de certos atos e, portanto, nem livre no completo eu sou? Enfim, olha que interessante. Vou começar pela lei e depois vamos passar para um outro viés. Identificando que a nossa liberdade ela é restrita, ela é relativa, ela não é absoluta. Mas olha só, acompanha comigo. Vamos pegar a lei maior que é a Constituição. A Constituição, no artigo 3º, ela diz que é objetivo fundamental do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, um dos objetivos que o Brasil tem, e um objetivo fundamental, é construir essa sociedade livre. Então, no primeiro momento, me parece que a liberdade é absoluta. Só que ele já completa dizendo que, além da liberdade, ele quer também que a sociedade tenha justiça e solidariedade. E aqui está tudo certo. Agora, um artigo anterior, ou melhor, dois artigos anteriores, no primeiro artigo, na verdade, da Constituição Brasileira, nós temos que se faz como fundamento do Brasil, ou seja, o que o Brasil tem como base, o que o Brasil já tem, essa é a ideia. No artigo 3º é o que o Brasil vai buscar, pelo menos essa era a ideia em 1988, quando a Constituição foi feita, e no artigo 1º ele já fala, olha, agora o que eu já tenho, então ele já começa dizendo que tem. Nós invertemos a leitura só para tornar mais intrigante o nosso bate-papo. Mas o fundamento do Brasil, segundo o artigo 1º da Constituição, no inciso 3º é ter uma sociedade onde a preservação da dignidade da pessoa humana vai sempre existir. Então, mesmo que eu tenha uma sociedade livre lá na frente, a dignidade deve sempre prevalecer. Aliás, ela já é dada como fundamento. Dentro disso, então, eu tenho que a lei ela limita sim a minha liberdade. Eu tenho leis de toda a ordem falando sobre liberdade no Brasil. A lei da liberdade econômica, a liberdade de expressão, todos são livres para dizer e pensar o que bem entenderem. Nós temos a liberdade de fé, de culto religioso e por aí segue. Mas todas essas liberdades, elas são limitadas pela preservação da dignidade do ser humano. Que ser humano? Qualquer ser humano. Então a lei, inegavelmente, já restringe a minha liberdade. Agora olha só, Cristo veio e nos libertou de uma escravidão. Qual escravidão? A escravidão da minha velha natureza, do pecado. Agora eu sou livre para não mais andar no erro, na mesmice do pecado. Sou livre para ser uma nova criatura. E é inegável que essa liberdade que Cristo nos deu e que a palavra de Deus nos traz também é uma liberdade restrita. Ela não é absoluta. Vou pegar um exemplo para vocês e com um versículo nós já vamos matar tudo isso definindo a liberdade que temos. Olha só, Paulo escreveu para a cidade de Corinto e na primeira carta, no capítulo 10, ele fala o seguinte no versículo 23. Todas as coisas são lícitas. Opa, então tudo me é permitido, me dando a entender que eu tenho uma liberdade absoluta.
Mas ele continua. Mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edifiquem ou edificam. Olha o que ele completa. E olha como a Constituição entra em harmonia com esta carta de Paulo. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro. Eu vou recuperar isso numa outra linguagem, tá bom? Teremos sempre como fundamento a preservação do outro, da dignidade do ser humano. Teremos uma liberdade, sim, vamos construir uma sociedade livre, mas justa e solidária. Então a nossa liberdade ela é restrita, sim, pela lei, e ela também é restrita pelos preceitos de Deus. Deus nos limita em inúmeros pontos. Tenho que amar antes de irar, tenho que perdoar antes de amargurar, tenho que ter palavras boas antes de dizer malditas palavras. Enfim, Deus nos traz limitações para termos uma vida prazerosa, boa e cheia de contentamento. A lei também traz essa mesma liberdade. E na igreja? Então, como funciona tudo isso? Qual é a vinculação, então, de uma comunidade que preza pela liberdade em Cristo, mas sabe que nem todas as coisas convêm? Preserva sempre a dignidade do outro antes de buscar os seus interesses. Essa comunidade é uma comunidade que trabalha com organização, ela é bem organizada, ela é bem formatada dentro do que a palavra de Deus diz. É uma igreja onde existe sim o puxão de orelha, mas é um puxão de orelha com amor e brandura, até para que ninguém se sinta afrontado em sua dignidade e depois busque uma humilhação. Então, até na postura de exortar um irmão, tirar esse irmão, por exemplo, do rol de membresias, eu tenho que tomar um cuidado imenso para que a minha igreja não venha a pagar financeiramente por uma eventual indenização moral. E tudo isso está muito bem descrito na palavra de Deus, em harmonia com a lei. Então olha só, meu irmão, somos livres. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Formamos uma sociedade livre, justa e solidária, onde a dignidade do outro é sempre preservada. Amamos, e esse é o nosso maior fundamento. Enfim, um critério ou uma postura de lei em equilíbrio com a palavra do Senhor, para entendermos que a nossa liberdade é limitada pelos preceitos maiores do Senhor. Fica com Deus, uma boa semana e falamos mais no correr dos dias. Até!